Sejam bem-vindos. Hoje é Dia da Europa. Estamos aqui no Mosteiro dos Jerónimos, nos claustros, no exato local onde há 30 anos foi assinado o Tratado de Adesão de Portugal à, na altura, Comunidade Económica Europeia. Sublinharam ou assinaram precisamente essa declaração Mário Soares, Rui Machete, Jaime Gama e também Hernani Lopes. Hoje, neste mesmo espaço, no espaço onde a Comissão Europeia celebrou este Dia da Europa, vamos percorrer os caminhos que Portugal, entretanto, seguiu ao longo destas últimas décadas e também falar da atual situação europeia e daquilo que se vislumbra no horizonte. Convidei o Comissário Carlos Moedas, que tem a pasta da inovação, da investigação e da ciência neste elenco da Comissão Europeia. António Vitorino foi Comissário Europeu, responsável pela Justiça e os Assuntos Internos. Também Carlos Coelho, Eurodeputado, o decano, nesta altura, dos eurodeputados portugueses, está no Parlamento Europeu de forma ininterrupta desde 1998, e também Francisco Seixas da Costa, embaixador, foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus e durante também vários anos esteve à frente de negociações importantes no caminho que a Europa foi traçando, nomeadamente em relação a vários tratados que foram, entretanto, negociados. Sejam bem-vindos, muito obrigado. Começo por si, Carlos Moedas. Há 30 anos, foi no dia 12 de junho, não exatamente no dia 9 de maio, que é o dia de hoje, o Dia da Europa, celebramos ou assinalamos a famosa declaração Schuman, que nessa altura, digamos, construiu alicerces para aquilo que viria a ser a Comunidade Económica do Carvão e do Aço, mas há 30 anos o Carlos Moedas era ainda bastante novo, estava, eu imagino, no liceu nessa altura, em Beja, é verdade? É verdade, não, eu tinha 15 anos, vivia em Beja, e lembro-me de um momento de esperança de ver pela televisão, porque ali estava um jovem de 15 anos a estudar no liceu com o sonho de um dia vir estudar para Lisboa, de eventualmente conhecer o mundo, e tive a sensação que as portas estavam a abrir para o país. Eu penso que foi um momento de grande esperança para a juventude daquela época e eu estava quase a chegar à altura de vir para a universidade e por isso senti um grande alento daquela assinatura. Lembro-me como se fosse hoje, mesmo tendo 15 anos. Viu pela televisão, portanto? Sem dúvida, sem dúvida. Lembro-me muito bem de sentir que Portugal estava a dar um passo. Aliás, eu hoje citei aqui o Dr. Mário Soares, porque ele nessa altura disse que o país estava realmente a dar um passo histórico e que isso iria ser para todo sempre. E foi, e nisso tenho uma recordação extraordinária, mas ainda muito jovem, muito jovem. Carlos Coelho era um pouco mais velho, mas tem nessa altura já uma memória mais forte, até porque já tinha responsabilidades políticas, era deputado à Assembleia da República e esteve aqui neste preciso local. Eu tinha 25 anos, era vice-presidente da JSD e lembro-me muito bem desse momento que presenciei. E que foi um momento fantástico para todos os portugueses, que traduziu um grande consenso nacional. Recordo-me, com exceção do PCP e da altura do único deputado da UDP que existia na Assembleia, que estavam contra o processo de adesão à União Europeia, na altura à CE, houve um grande consenso nacional para esse desígnio, para esse objetivo, que uniu de uma forma geral todos os portugueses e que mudou completamente a perspectiva que nós tínhamos do país. Recorda-se, Dom José Teixeira, que se dizia na altura do antigo regime orgulhosamente sós. O entrar na Europa foi acabar com esse mito. Nós não estamos orgulhosamente sós, já não estamos sós, estamos inseridos na Europa de que fazemos parte e temos um papel a jogar para o futuro. Carlos Coelho, hoje esse consenso bastante alargado, aliás a expressão consenso europeu usou-se durante muitos anos, enfim, há algumas dúvidas se ele se mantém integral ou íntegro como foi nessa altura. Nessa altura talvez não, porque imagino que a sua memória lhe aviva a ideia de que, havendo uma mudança que o Partido Social Democrata atravessava nessa altura, uma mudança de liderança, desde logo a data da assinatura do Tratado de Adesão foi posta em causa. Havia algumas dúvidas no PSD? Sim, houve diversos problemas relativamente à data, relativamente a quem é que assinava. Há pequeninas histórias desse processo. Agora, essas pequenas histórias podem ilustrar algumas revistas e algumas páginas de jornais, mas não marcam o significado histórico do momento. Eram mais táticas do que estratégicas? Às vezes a política em Portugal tem coisas que têm muito a ver com as pessoas e quando os protagonismos individuais são muito relevantes, há sempre as pequenas vaidades e as pequenas histórias, mas essas são sempre pequenas
face aos momentos históricos. Para quem não se lembra, só para clarificarmos de forma rápida, o que é que se passava? O PSD tinha mudado de líder, tinha morrido Mota Pinto, Rui Machete estava à frente do partido, embora transitoriamente, e apareceu, a certa altura, Cavaco Silva, que ganhou o Congresso. Havia dois momentos, havia duas questões. Uma que até talvez tivesse mais fundamento, que era saber se nós estávamos em condições de aderir naquele momento ou se deveríamos esperar para obter mais em negociações. Eu não estava, na altura, não tinha nem idade nem estatuto para estar dentro das negociações, portanto não consigo avaliar se faria sentido esperar mais tempo. Tenho a consciência que a precipitação da negociação de alguns dossiês nos pode ter colocado numa situação de desvantagem. Agora, havia razões históricas para não adiar a adesão e percebo o argumento de que não seria bom para Portugal deixar que a Espanha entrasse e Portugal ficasse de fora. E essas razões prevaleceram? Não, e essas razões foram colocadas em cima da mesa. Depois havia questões, se quiser, protocolares. Quem é que assina? Porque o que estava previsto é que era o Primeiro-Ministro, o Ministro dos Estrangeiros e o Ministro das Finanças. E, portanto, as assinaturas seriam de Mário Soares, de Jaime Gama e Hernani Lopes. E o PSD, na altura, fez uma grande pressão para que o PSD também estivesse presente na assinatura. Porquê? Porque grande parte dos dossiês tinham sido negociados no governo de Sá Carneiro, no governo de Balsemão. Portanto, o PSD esteve diretamente ligado à maior parte da negociação dos dossiês de adesão e não ficava bem para a história que ficasse privado de ter o seu momento de dizer nós também concordamos com isso. E foi Rui Machete que foi associado. Eu não posso assegurar isso, talvez o embaixador Seixas da Costa me possa corrigir, mas creio que houve uma alteração do protocolo também em Espanha, porque em Espanha também só havia 3 assinaturas, mas como passaram a haver 4 assinaturas em Portugal, tinha que seguir o mesmo exemplo, até porque a assinatura foi de manhã aqui e à tarde em Madrid. Lá, também António Vitorino, já vou o embaixador Seixas da Costa. António Vitorino era membro do Governo, era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, de um Governo de Bloco Central, viveu por dentro essa cerimónia, esse protocolo, essa crise, que era uma crise profunda. O Governo caiu logo a seguir à assinatura. Sim, estávamos no estertor final do governo do Bloco Central, o PSD tinha uma nova liderança, o professor Cavaco Silva tinha chegado à liderança e houve, digamos assim, esse percalço de última hora. Dúvidas sobre alguns dossiês, tal como eles tinham sido encerrados. Mas o que conta para a história, de facto, é que esse foi um dia, como há pouco dizia o comissário Carlos Moedas, citando o Dr. Mário Soares, hoje é quase tudo histórico, não é? Mas aquele foi mesmo histórico, foi mesmo um dia histórico. E nós que estávamos aqui, eu estava como membro do governo aqui, tinha a perfeita noção, não apenas de que era um dia histórico para o futuro, mas que culminava um longo processo de negociações que durou 7 anos, cujo resultado nem sempre foi seguro e certo, atenção, houve muitos momentos desse governo do Bloco Central onde nós não tivemos a certeza de que iríamos concluir com êxito as negociações e, de facto, a circunstância de termos chegado ao fim, com um auxílio importante, de um ex-primeiro-ministro italiano, Giulio Andreotti, que foi fundamental... Que aqui esteve, aliás, e que foi fundamental para a adesão de Portugal, além do empenhamento francês e alemão. E devo dizer que nessa minha memória desses tempos ficam 2 coisas marcantes. Uma que fez também presença hoje nesta cerimónia comemorativa, que é a presença das gaivotas. É algo que não se afasta da minha memória. Naquela cerimónia tão solene, com todos os representantes, havia um som de fundo das gaivotas que chamavam a atenção de que estavam num verdadeiro país marítimo e atlântico. Vamos ver se esta noite não teremos essa presença também. Há uma segunda questão já agora que eu gostava de recordar. Eu, como Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, tive que enviar o Tratado de Adesão para ratificação parlamentar. E passei quase 3 noites a assinar pessoalmente cada uma das folhas dos milhares de páginas do Tratado de Adesão e dos seus anexos técnicos, porque era preciso... Eram vários milhares. Nessa altura, era preciso certificar cada uma das páginas. Portanto, a Europa custou-me, a adesão europeia nesse tempo custou-me 3 noites de sono. O embaixador Seixas da Costa era diplomata nessa época já, e em plena carreira. Sim, há 10 anos. Estava em Luanda. Estava em Luanda nessa altura. E que memória, que eco teve deste momento? Eu diria que, na altura, contrariamente a alguns dos presentes, eu tinha a noção que era um momento importante em termos de uma decisão para Portugal e, em particular, para o reforço da democracia e para uma certa mudança depois do ciclo colonial, mas não tive a noção absoluta do impacto que essa decisão ia ter no país.
Confesso que nunca na altura pensei que a entrada para as comunidades europeias pudesse configurar uma mudança tão drástica e tão profunda naquilo que é hoje a matriz essencial do país e, em particular, mudança não apenas na paisagem e até nos bolsos dos portugueses, mas também na própria mentalidade. Confesso que na altura nunca tive a consciência, não tinha absoluta consciência do que isto significaria para Portugal. A questão política era importante na altura, percebia-se que era uma decisão que era consensual, como foi dito, salvo o Partido Comunista, todos os outros partidos eram a favor, com estas nuances que foram... Os votos contra foi o Partido Comunista, os Verdes, e houve a ausência do MDP-CDE, que não esteve na Assembleia quando o tratado foi para a ratificação. Houve a relutância, houve o voto contrário da UDP no pedido de adesão, portanto, no início do processo, em 76. Em 85, a UDP já não tinha representação parlamentar. Eu vou dizer uma coisa que provavelmente, digamos, não é muito simpática, mas que historicamente tem alguma razão de ser, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros é uma escola soberanista, é uma escola com uma tradição soberanista muito forte. As ideias europeias e a abertura à ideia europeia é um núcleo dentro do Ministério. É claramente um núcleo de pessoas que teve essa visão muito cedo, mesmo antes do 25 de Abril, pessoas que tinham uma perspectiva europeia bastante assim, mas que não faziam parte do mainstream da Casa. A Casa tinha uma leitura um pouco soberanista, um pouco reticente, colou-se muito àquilo que foi toda a negociação e os 7 anos de negociação e os vários dossiês, e, portanto, numa visão defensiva, e na ideia de que entramos, mas guardamos aqui a nossa capacidade de decisão nas coisas essenciais. Portanto, é uma espécie de uma partilha com alguma reticência. Esta é um bocadinho a escola tradicional do Ministério, um Ministério que vem, tinha passado sobre o 25 de Abril não muito tempo, e vem também de uma tradição de diplomacia bilateral, em que o multilateralismo era uma coisa relativamente nova, embora Portugal tivesse abraçado o multilateralismo de forma muito simpática a seguir ao 25 de Abril, mas de toda a forma a questão europeia era uma questão que trazia algumas ameaças e, portanto, a noção de que nós não conseguimos contabilizar aquilo que são essas ameaças, levava-nos a uma atitude de alguma cautela. E essa atitude de alguma cautela, aliás, é bem marcante em todo o percurso dos primeiros anos. Convém dizer, digamos, a ideia do pedido de adesão começa em 77, não é? Desde essa altura, o aparelho diplomático teve um papel ativo. Nesse processo. Mas repare, o papel, por exemplo, o facto do Ministro das Finanças assinar o acordo tem muito a ver com a circunstância do Ministério das Finanças ser no Ministério das Finanças que durante muito tempo se centraram grande parte das negociações. E, portanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros aparece um pouco mais tarde associado a isso. Bom, eu estive a recolher, enfim, alguma documentação da época, de há 30 anos. Esta é a primeira página do jornal e, nessa altura, enfim, o título principal, curiosamente, não é esse. Esta é a edição do dia 13, portanto, o dia seguinte, precisamente, à assinatura do Tratado de Adesão, e pergunta-se se a CEE será mesmo um bem para o Zé? Ponto de interrogação. E, de facto, em toda a reportagem, que é bastante extensa, dá para notar, desde logo no discurso que o Primeiro-Ministro à época, Mário Soares, aqui fez, que havia alguma preocupação sobre o que é que significava esta adesão em termos de exigência para o país. E eu anotei 2 frases de Mário Soares. Ele dizia: não se pense que seja uma opção de facilidade, exige muito dos portugueses. E mais à frente dizia, mas será no trabalho, na organização e na capacidade de adaptação a novas situações concorrenciais que os portugueses terão de encontrar a força necessária para a modernização. Curiosamente, estas palavras, que são de há 30 anos, e tendo nós a noção de que percorremos um caminho fácil e que veio muito dinheiro e que tudo, no fundo, foram facilidades, talvez já na altura houvesse essa noção de que não eram facilidades. Aliás, esta reportagem de O Jornal trazia já, portanto, no dia seguinte, Portugal tem 7 anos para mostrar o que vale. E dossiê a dossiê havia as metas que estes 7 anos tinham a ver com a livre circulação de capitais, nomeadamente. Exatamente, mas várias metas que estavam programadas e que tinham que ser cumpridas e asseguradas. Carlos Moedas, quando olha para esta memória e para todo o trajeto que se fez, e obviamente que foi tendo consciência dele com o passar dos anos, e também o viveu, há pouco estávamos a falar do Erasmus, eu julgo que usufruiu desse programa de que a Europa beneficiou e beneficia. Quando olha para esta memória e para o trajeto percorrido por Portugal, aquilo que, digamos, sobrevém é
globalmente positivo para um homem ainda bastante jovem com as responsabilidades que tem atualmente. O caminho percorrido diz-se sempre que cometemos muitos erros e que, portanto, este país é um pouco incorrigível e que temos que arrepiar caminho. Mas que balanço é que para si esta integração europeia Eu acho que para a minha geração é o abrir do mundo, ou seja, o Carlos Moedas, que vivia em Beja em 1985, nunca teria saído eventualmente de Beja e teria corrido o mundo através desta abertura. Isso não existia nas pessoas da minha geração, que faziam parte da classe social que eu fazia parte. Mas realmente o balanço é extremamente positivo. E eu, em 1992-93, saí de Portugal a seguir com o Erasmus e depois fiquei durante muitos anos. E realmente era extraordinário para quem estava fora, na minha geração, ver os meus amigos a terem cada vez uma vida melhor. E quando nós olhamos para os números e pensamos que em 85 o PIB per capita, vá lá, a riqueza por habitante era de 9.000 euros a preços constantes e hoje está acima dos 16.000. Isso mostra que Portugal realmente teve um caminho extraordinário. Na altura, quando nós olhávamos para Portugal, quem é que eram as pessoas que tinham doutoramentos? Faziam-se 200, 300 doutoramentos em Portugal. Hoje fazemos 3.000, 4.000. Ou seja, é realmente um momento histórico de abertura e da capacidade de melhorarmos tudo. E essas palavras que lia são tão atuais ainda, não é? Porque pertencer à Europa é um exercício de uma corrida de fundo. Ou seja, nós temos que estar sempre a correr, porque os outros podem estar a correr a uma velocidade superior à nossa. E aquilo que eu penso que essas palavras dizem, que citou o Dr. Mário Soares, são exatamente que nós estávamos a entrar numa corrida que nos obrigaria a uma disciplina e a uma capacidade de ultrapassar momentos difíceis que mostramos que fomos capazes. E apesar da crise que passámos nos últimos anos, globalmente fomos capazes. E eu não conheço ninguém da minha geração que não olhe para o país e para trás e para estes 30 anos e que não pense que foi realmente muito positivo. Carlos Coelho, o que é que assinalaria de mais positivo e mais negativo nestes 30 anos? Bem, mais positivo aquilo que o Comissário Carlos Moedas acaba de dizer, portanto, o aumento da riqueza. Eu tenho uma percepção muito positiva da Europa e provavelmente todos nós aqui à volta da mesa temos. Agora, as nossas percepções individuais podem ser condicionadas pela nossa história de vida e, portanto, pelas oportunidades que a Europa nos deu, o Erasmus do Carlos Moedas. Agora, se nós tentarmos ser objetivos na análise e formos para os números, ou seja, o número da riqueza, o ordenado médio, a preços de hoje, portanto, não estou a fazer comparações abusivas, a preços de hoje, o ordenado médio passou de 600 para 900 euros. Entre aquilo que nós tínhamos, a preços de hoje, portanto, falando em poder real de compra, o número de papéis científicos, artigos científicos, resultados de projetos de investigação, andava entre os 600 e os 700 quando nós entramos na União Europeia. Hoje são mais de 17.000. Portanto, é um país moderno. O número de estudantes no ensino superior, o número de estudantes, o número de escolas do ensino do terceiro ciclo e do secundário. Portanto, há um conjunto de realidades concretas, de números objetivos, em termos de produção de riqueza, em termos de acesso à ciência, em termos de acesso à educação, em termos de oportunidades que se abrem. Aquilo que o Comissário Carlos Moedas hoje referiu no discurso a propósito da geração Erasmus. Não é por acaso que o Humberto Eco usa a expressão. A geração Erasmus é um conjunto de milhares de estudantes que têm uma percepção da Europa completamente diferente hoje do que tinham antes de nós entrarmos na União Europeia. E, portanto, o que é que eu acho que é mais notável na Europa? Não é só os fundos, embora desde que entramos, Portugal beneficiou de 9 milhões de euros por dia, em números redondos. Em média. Em média. Portanto, nós continuamos a receber mais dinheiro do que aquilo que colocamos na Europa, portanto, somos beneficiários líquidos, se quisermos. Mas mais do que a questão dos fundos, é, de facto, a lógica de um mundo novo que se abre. E o que é que vê de negativo? Aqui e ali, talvez nós nos tenhamos encostado às facilidades. Portanto, aqueles avisos que o Primeiro-Ministro Mário Soares fez na altura, a dizer que as coisas obrigavam, pode parecer um pouco contra a corrente dizer isso quando nós passamos por uma fase de grande austeridade, devido à crise económica e financeira, mas acho que houve alguns momentos em que se pensou que a Europa era só facilidades e, portanto, era tudo aquilo que vinha. Não quero pôr outra vez aquela pergunta clássica do Kennedy, perguntar o que é que podem fazer pela América e não perguntar o que é que a América pode fazer por vós. Muitas vezes eu acho que isto se colocou. Nós perguntámos muito o que é que a Europa nos podia dar,
e perguntámos pouco o que é que nós podíamos dar à Europa. Essa questão da facilidade talvez... Embaixador Seixas da Costa, a mesma questão cruzada à luz daquilo que o Eurobarómetro nos vai mostrando sobre a satisfação e o sentimento, digamos, de adesão ao projeto europeu. E nós notamos, em relação à evolução portuguesa nestes anos, diferenças importantíssimas hoje. Ou seja, aquele país convictamente europeu, hoje já não é bem assim, bem pelo contrário. A ideia da Europa esteve sempre ligada, desde o início em que ela surgiu no plano político português após a adesão, ao sucesso e ao bem-estar e à melhoria das condições de vida. E esta ideia, o Comissário Carlos Moedas estava a dizer há pouco, de que os amigos apareciam sempre com melhores oportunidades de vida, nós habituámos durante estes anos todos a que o ano seguinte fosse sempre um pouco melhor. E, de repente, quando nos confrontamos com situações em que parte da população portuguesa acaba por ficar pior do que o que estava, e, em particular, que as incógnitas em relação à geração seguinte aumentam de forma exponencial, isso induz uma certa, eu diria que uma nuvem sobre a própria imagem da Europa em Portugal, que faz com que as hesitações também aí existam. Por outro lado, também não vale a pena esconder que muitas das pessoas acham que, por vezes, a Europa não é apenas o lugar para a solução dos problemas, mas é também a causa de alguns desses problemas. E a noção difusa que é por causa da Europa que algumas coisas correm mal. E, portanto, eu penso que há aqui o capital de esperança que a Europa colocou na cabeça dos portugueses durante estes anos todos erudiu-se, de certa maneira, a partir de certa altura. Tomei nota de um número, 29% dos portugueses acham mesmo que Portugal estaria melhor fora da União Europeia. Bom, porque a história... Porque isso é uma culpa nossa. Eu desde já lhe digo que isso é uma culpa nossa de todos que temos algumas responsabilidades no plano público de não explicar o que isso significaria para um país como Portugal. Quer dizer, os chamados... Na altura falava-se muito nos custos da não-Europa. Os custos da não-Europa em Portugal hoje em dia seria uma coisa absolutamente trágica. As pessoas não se dão conta disso. Agora, eu percebo que as pessoas tenham razão em ter essa ideia e nós é que temos a culpa de não lhe saber explicar e não conseguir transmitir aquilo que a Europa lhes traz. Agora, vamos ser claros. A Europa, o Carlos Coelho disse há bocadinho e bem, foi a certa altura visto como um terreno de facilidades. Tudo que vem, vamos ter as coisas da Europa sem grande esforço. A Europa era assim uma espécie de tio do Brasil, de onde recebíamos de vez em quando umas moedas. Nestas memórias recordo sempre que cada ministro que vinha de Bruxelas que anunciava sempre ao país à chegada no aeroporto quantos milhões tinha trazido. Essa noção quantitativa é de facto terrível, porque traz de facto um pouco a ideia de que a Europa é apenas isso, é um fornecedor de cheques. Isso, curiosamente, tenho um pouco a sensação que em Portugal nunca se fez a pedagogia verdadeira sobre os valores da Europa. E digo isto e o contraste com o quê? É porque para os outros países, para os fundadores da União Europeia, a Europa era outra coisa. A Europa era o projeto que se fez para a paz, era o projeto para a criação de um tecido de relação que também teve muito a ver com a Guerra Fria e teve muito a ver com a reconstrução no final da Segunda Guerra Mundial e com a própria reconciliação alemã. Assinalemos hoje que estamos nesta semana também nos 70 anos da rendição alemã no final Essa da Europa, Guerra. que era a Europa, era um clube de países ricos, em que havia muito poucos pobres. Nós somos os pobres que entram no clube de países ricos e, portanto, fomos rapidamente cooptados e até com alguma generosidade nesse início. As coisas depois tornam-se diferentes, as exigências da Europa são diferentes, o alargamento induz uma Europa diferente, traz uma diversidade para dentro da Europa, enfim, quase difícil de imaginar, e hoje em dia nós verificamos até a própria imagem que a Europa projeta de si própria sobre os países, é uma imagem que induz alguma indecisão sobre o que é que nós vemos hoje, em termos de atitudes, em termos de egoísmos, em termos de expressão de interesses nacionais muito afirmados. Porque a Europa no passado também vivia muito de um politicamente correto, que se vendeu a todos os países e que todos nós seguíamos, independentemente de termos ou não que fazer uma negociação concreta. Esse politicamente correto desapareceu. Certo. Hoje em dia está um pouco cada um por seu lado. Sr. Vitorino, mais pragmatismo, ou mesmo ao nível das opções que foram tomadas, houve quem as resumisse deste modo, que durante estes 30 anos houve mais crédito, digamos, nos bancos, para os mais diversos fins, mais cimento e mais comércio alimentar.
que eram estes três vetores, menos indústria transformadora, menos, enfim, algo que ouvimos hoje, que é o apelo à produção de bens transacionáveis, é uma linguagem que na época não tínhamos muita ideia, agricultura para esquecer, pesca, idem. O que é que houve alguma coisa que falhou e que explica agora esta desilusão, ou é apenas uma questão de pragmatismo e outros ventos políticos que se passaram a superar na Europa? Olha, eu vou dizer uma coisa que se calhar pode parecer surpreendente, mas eu acho que os europeístas fomos preguiçosos, porque achámos que os fundos faziam a pedagogia da Europa. Era suficiente. O maná que vinha era suficiente e, de facto, teve repercussões concretas na vida dos portugueses. Mas não fizemos a pedagogia dos valores da Europa. E hoje, quando as pessoas começam a pôr em dúvida de que a União Europeia, no mundo globalizado em que vivemos, continue a produzir os resultados em termos de bem-estar que produziu nos últimos anos, nós hoje é que compreendemos o grande déficit de defesa dos ideais europeus por nos termos colocado apenas à sombra dos fundos comunitários. E, portanto, nesse sentido, eu, como europeísta, faço uma autocrítica. Mas devo dizer duas coisas também em defesa. A primeira é que talvez algumas das transformações mais significativas, de facto, não têm a ver com os fundos. Têm a ver com a mentalidade e com a cultura europeia, que um país isolacionista e muito paroquial foi confrontado com um outro mundo. Dou-lhe três exemplos. A liberdade de circulação. A liberdade de circulação das pessoas. A possibilidade de ir a outros sítios. Schengen, pois claro. Quando eu digo aos meus alunos que eu, para ir a Badajoz, tinha que ter passaporte, para ter passaporte não podia ter uma opinião negativa da PIDE, da Polícia Política. Tinha que ter licença militar para garantir que não estava a desertar. E que tinha que passar horas na fronteira do Caia, onde o meu carro era vasculhado. As pessoas acham que eu sou contemporâneo do Moisés. Isso era no tempo do Moisés. A liberdade de circulação, de que o Erasmus é um bom exemplo. Há um outro aspecto que nunca se fala. A igualdade de género. A questão da igualdade do género é, em larga medida, um tema que é imposto pela Europa aqui à nossa cultura política portuguesa. Chegaríamos lá por métodos próprios, com certeza, é evidente, mas foi a União Europeia que acelerou nós confrontarmos com a questão da igualdade do género. E há um terceiro aspecto, que é o aspecto ambiental. As políticas ambientais, da preservação do meio ambiente e da qualidade de vida, conheceram um enorme salto em frente graças à União Europeia. Negativo. Pois bem, eu posso lhe dizer o seguinte, nós os portugueses somos um povo que temos na nossa história do atletismo grandes maratonistas, mas poucos sprinters. Na política somos ao contrário. Somos bons nos sprints, mas temos muita dificuldade em sermos maratonistas. E se alguma coisa negativa houve na integração europeia, foi que nós não percebemos que o processo era, como dizia o Dr. Mário Soares, uma maratona. Uma maratona continuada e que tinha que ser sustentada no tempo. E nesse aspecto há que reconhecer que uma certa subsidiodependência que deixámos assentar no país não é positiva no sentido da criação da inovação necessária para enfrentar novos desafios e também o ajustamento à moeda única foi mal preparado, há que reconhecer, e assumo a minha cota parte de responsabilidade. Da noite para o dia sermos financiados ao mesmo a taxa de juro dos alemães é um milagre e que só pode valer para quem acredita em milagres. Na política, normalmente, não há milagres. Carlos Moedas, só fazer uma pequenina nota, só para acrescentar um ponto que não foi aqui dito, que por nenhum de nós, mas que eu penso que é importante. A União Europeia trouxe uma outra coisa fantástica, que foi para as comunidades portuguesas que vivem no estrangeiro, para os trabalhadores portugueses que viviam em França, na Alemanha, na Suíça, no Luxemburgo. O Estatuto de Cidadania Europeia e as vantagens que isso lhes proporcionou, a facilidade com que essas pessoas passaram a vir a Portugal sem precisarem dos passaportes e sem precisarem de toda a trama de documentação, é um sentimento de liberdade que eu só pude apreciar quando fui embaixador em França. E a noção que o 25 de Abril é comemorado em França precisamente assim. O momento em que há uma dignificação europeia do cidadão, do trabalhador português e que se sente, de facto, aí sente-se a vantagem da Europa. E passar a ser cidadão. É verdade. Carlos Moedas, vê-se como maratonista ou, nesta altura, digamos, a velocidade a que o mundo funciona, é difícil ser maratonista. E ponho esta questão, pegando as palavras de António Vitorino, porque alguma desilusão, para não dizer mais, e às vezes é mais do que desilusão, é frustração, é mesmo contrariedade que se sentem muitos cidadãos europeus
faz-nos olhar para a Europa como uma Europa dividida. Primeiro falava-se, antes da queda do muro, na Europa Ocidental e na Europa de Leste. Depois passámos a falar um pouco da velha Europa e da nova Europa. Agora da Europa do Norte e da Europa do Sul. Isto é um problema da Europa, a coesão verdadeiramente europeia continua dependente destas clivagens profundas que a Europa foi vivendo? Eu penso que essas clivagens primeiro não têm razão de ser e uma das funções de um político europeu é tentar explicar porquê. E eu, quando estava a ouvir aqui o painel e o Sr. Embaixador Seixas da Costa e o Dr. António Vitorino, eles disseram qualquer coisa que me fez pensar no ponto em que tem havido muito pouca coragem política, em geral, nos políticos dos países em relação à Europa. E esse distanciamento vem desta incapacidade dos políticos, quando têm boas notícias, são eles, e quando têm más notícias, é a Europa. E isso foi o caminho em muitos países, e isso cria realmente um distanciamento das pessoas, porque as pessoas dizem, bom, então o que é mau vem da Europa. E esse funcionamento do processo de decisão, que é um processo muito interessante, e há um homem que o António Vitorino conhece bem, que é o Lord Mendelssohn, que uma vez, para me explicar o processo de decisão na Europa, disse-me que o processo de decisão na Europa, em relação ao processo da decisão nos Estados Unidos, ele dizia que o processo na Europa é um processo totalmente top-down, ou seja, começa por cima, anuncia-se, depois vamos tentar ver os detalhes e depois, quando chegamos abaixo, os detalhes afinal mudam tudo e vamos ter que anunciar algo totalmente diferente. E o processo anglo-saxónico, ele é de baixo para cima, ou seja, vemos primeiro os detalhes, funciona tudo até acima e depois anuncia-se no fim. E esse processo de decisão que é necessário, porque são 28 países, ou seja, não podemos ter um processo em que temos algo de muito em segredo durante muito tempo, porque temos 28 à mesa. Isso faz toda a diferença. E faz toda a diferença. Quando nós entramos, a Europa era a 9, depois passou a 12 e por aí fora. E é essa adaptação a um processo de decisão que, no futuro, vai ter que, no fundo, ser melhorada para que nós possamos explicar a Europa às pessoas. E os políticos não fizeram essas explicações, não as deram de uma maneira que as pessoas as percebessem e isso criou essas clivagens. Mas essas clivagens são na cabeça das pessoas e não são na realidade. Aquilo que eu vejo na ciência, na inovação e aquilo que vejo nos investigadores, seja em Portugal ou em países, vá lá, do Norte, eu não vejo diferenças. Embora a norte estão os credores e a sul os devedores. Sem dúvida, mas a economia são Grosso ciclos, modo. obviamente, e esses ciclos hoje estão desse lado, poderão estar de outra mais maneira. Repara, notícias a que vieram da Alemanha, Europa, não? sem dúvida, mas repare, está a dizer um ponto muito interessante, os credores estão no Norte. Todos nós não nos lembramos, aliás, de quando a Alemanha passou toda a crise nos anos 90, que era considerado um motor falhado da Europa. Nessa altura ninguém olhava para a Alemanha como olha hoje. E, portanto, não sabemos o que é que vamos ter daqui a 10 anos. E temos é que ter realmente a capacidade de explicar às pessoas aquilo que temos de bom em cima da mesa e não temos sido capazes de fazer isso. E portanto, espero que consiga pelo menos dar o meu contributo. Carlos Coelho, esta incapacidade é apenas de comunicação ou, olhando mesmo para Portugal, o consenso europeu, e nós falávamos, digamos, na nossa fronteira, mas ele porventura era grande entre os fundadores democratas cristãos e social-democratas, a ideia que fica é que, por um lado, a social-democracia e a democracia cristã, de algum modo, se dissolveram ou falharam ou deixaram, pelo menos, de ter a vitalidade que conhecemos há muito tempo. O que é que se passa? Qual é para ser sincero, a sua sensação que viveu e tem vivido estes anos eu não acho que no seja um centro da problema Europa? de ideologias, acho que é um problema de instituições. E sendo um problema de instituições, são os dois problemas que referiu. É um problema de comunicação e é um problema de eficácia na decisão, que o alargamento, como foi dito há pouco, tornou mais complexo. Deixe-me dar dois exemplos concretos para que isto não seja demasiado teórico. Este mês, nós votamos no Parlamento Europeu e no Conselho o eCall. O eCall é um dispositivo que vai existir a partir de 2018 em todos os carros, que significa que se houver um acidente, mesmo que todos os passageiros estejam sem sentidos, o carro faz um SOS para os serviços de emergência. Os serviços de emergência podem ocorrer mais cedo e nestes minutos de diferença estimamos salvar perto de 4 mil vidas por ano na Europa. É uma coisa que não foi fácil, demorou vários anos, demorou mais de 10 anos a negociar entre o Conselho e o Parlamento, mas chegou a bom termo. De uma forma geral, ninguém disse, graças a Deus, que há a Europa, porque isso pode acontecer, um português com um carro numa autoestrada espanhola, infelizmente ainda agora houve mais mortes,
em França, em qualquer outro país. Portanto, é claramente um exemplo em que com as novas tecnologias, com um regulamento europeu, mais Europa significa salvar vidas e significa uma boa dimensão europeia, uma boa solução que o Conselho e o Parlamento conseguiram. Ninguém disse, bendita Europa, que vai salvar vidas. Este é um bom exemplo. Um exemplo em que nós fomos eficazes na decisão, fomos maus na comunicação. Um exemplo em que estamos a ser maus, na meu ver, na comunicação e na decisão. A questão do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é uma tragédia. Há questões de fundo relativos que se fundam na política de imigração. A política de imigração obriga a respostas de longo e médio prazo. Mas no imediato temos uma tragédia humanitária. Temos milhares de pessoas desesperadas a fugir da guerra, da miséria e da fome, a morrer no Mediterrâneo. É necessária uma resposta de urgência. A Europa não foi capaz de dar uma resposta urgente e eficaz. E porquê? Porque os Estados-membros não se entenderam. E a resposta é meramente ao nível da segurança, pelo menos foi essa a ideia que transpareceu. É da segurança, é um bocadinho também de ações de salvamento, mas a Europa tentou encher a boca dos jornalistas com uma medida que é fácil de vender, que é triplicar os meios da Operação Triton, que é uma operação comunitária de patrulhamento das águas do Mediterrâneo, o que significa que, depois da triplicação dessas verbas, 28 Estados-membros vão gastar tanto como um Estado, que era a Itália, gastava sozinho. A minha questão tinha com a outro sua alcance. Operação Até Mare que Nostrum. ponto a estabilização no Magreb, no Norte da África, em vários países, alguns deles que quase deixaram de ser Estados, não é essa a razão de ser deste Com fluxo? certeza, não estão E até que ponto a Vamos cá Europa não é incapaz ou não se mostra incapaz de mas atuar aí? temos que jogar nisso, temos que jogar na ajuda ao desenvolvimento, na estabilização dos regimes, Era aí que eu em criar a queria paz, chegar. com certeza, mas isso são medidas que vão só ter resultados no médio e longo prazo. Não vão resolver o problema humanitário que temos No hoje. imediato. E hoje a Europa tinha que ter uma resposta que infelizmente não tem. Embaixador Seixas da Costa, olhando para esta Europa e tentando ler ou interpretar ou encontrar razões para esta frustração europeia, a verdade é que a Europa, sendo um continente, digamos, próspero comparativamente a muitas outras zonas do globo, é um continente envelhecido, do ponto de vista etário, para começar, é um continente que não revela uma vitalidade económica como já teve, e comparativamente a outros blocos, manifestamente contrastante. Essa frustração tem também razões de ser em uma certa paralisia e numa incapacidade de fazer face àquilo que hoje se passa no mundo global? É evidente que a Europa, enquanto tal, sendo embora um espaço económico da maior importância no quadro global e no quadro comercial global e ao nível da produção do produto à escala global, tem entre si grandes desigualdades e os países hoje em dia, tendo em conta aquilo que é a diversidade europeia, sentem essas desigualdades de uma forma muito patente. E isso leva a que independentemente do que o Comissário Carlos Moedas estava a dizer há pouco, da criação de um certo padrão comum e de uma certa forma comum de olhar para as coisas, hoje em dia prevalece muito claramente a existência de 28 opiniões públicas que têm entre si agendas de preocupações e agendas de mobilização muito diferentes. E, por outro lado, essas opiniões públicas estão, elas próprias, digamos, tuteladas por governos que têm, em relação às suas próprias opiniões públicas, capacidade diferente de gestão da sua relação. E há aqui um terreno complicado. Nós vimos isto agora com as eleições britânicas, amanhã, que há meses vimos com as eleições gregas. Nós temos uma sintonia dos diversos modelos constitucionais europeus, que tornam as realidades nacionais muito diversas e imprevisíveis. E isso influencia o processo europeu global. E é muito complexo gerir isto. E mais do que isso, não convém criar a mais pequena ilusão de que vamos ultrapassar isto. Isto é, nós temos que viver com a circunstância de termos 28 modelos constitucionais diferentes e temos que perceber que esses modelos democráticos têm que coexistir com a realidade europeia. E temos que encontrar a maneira de criar um tecido comum que consiga aliar esses vários modelos e, mais do que isso, consiga transportar para o plano europeu aquilo que são os anseios médios, eu diria, dessa Europa. Mas também para isso há outra coisa. É que, como num país existe o cidadão que olha para a situação de pobreza em Trás-os-Montes ou olha para os problemas no Algarve da pesca, e há um governo que consegue encontrar soluções para compatibilizar essas várias dimensões, nós na Europa temos grande dificuldade de ter uma estrutura que permita acorrer às várias dimensões, no sentido de se perceber que há uma Europa
que tome em linha de conta as diversas preocupações nacionais. António Vitorino, esta questão que o embaixador Seixas da Costa levanta, ou seja, uma certa ideia de ingovernabilidade da própria Europa, a ideia de que cimeira após cimeira há dossiês que se vão arrastando, que se vão adiando e portanto, somam-se cimeiras, mas não há soluções acabadas que possam resolver a questão que o comissário Carlos Moedas levantava, de decisões que começam por cima, mas que até cheguem cá abaixo, já não chegam sequer iguais e já são provavelmente fora de prazo. Mas geneticamente, o comissário Moedas tem toda a razão. O processo de decisão na União Europeia é um processo de concertação de 28 vontades que, à partida, não estão alinhadas. E esse processo é um processo que exige tempo, negociação, exige clareza de propósitos, que nem sempre existe, mas não é possível pedir a um sistema como o sistema europeu que gere uma capacidade de resposta, um output, um produto final, como é possível pedir aos governos nacionais ou mesmo aos parlamentos nacionais. A questão não é tanto do déficit democrático cá em cima a nível europeu, porque o déficit democrático europeu começa cá em baixo, começa na nossa própria casa. A questão essencial é europeizar os debates nacionais, porque a partir do momento em que as opiniões públicas dos 28 Estados-membros e os seus decisores políticos forem confrontados com um quadro semelhante de decisão e tiverem que endossar a sua confiança, a sua legitimação, o seu voto democrático, sabendo este senhor em quem eu vou votar, o que é que ele vai dizer na instância europeia, que é fundamental para a minha vida coletiva, aí estamos a colmatar o déficit democrático. O que eu acho que existe é pouca europeização do debate democrático nacional. E por isso, nós também somos responsáveis, no nosso próprio debate democrático interno, de colmatar esse déficit democrático e, dessa maneira, estaremos, na minha opinião, a contribuir para agilizar o próprio processo de decisão europeu. Completamente de acordo. Carlos Basta ver as campanhas eleitorais para o Parlamento Exato. Europeu. São sempre campanhas eleitorais de natureza nacional, um a tirar de culpas relativamente às questões nacionais e não às questões europeias. Carlos Moedas, quem olha hoje para a Europa, a incerteza mantém-se, ou seja, de facto, esta questão que o António Vitorino levantava agora deixou-me a pensar que muitas vezes temos notícia de que as decisões foram tomadas por unanimidade. Quando falamos de dossiês tão fraturantes ou tão importantes como o da Grécia, vemos que as decisões que foram tomadas em Bruxelas não dividiram, como muitos eventualmente poderiam pensar, os 28 ou os 27. O processo de decisão é, de facto, complexo, isso é uma evidência, tendo em conta que somos 28. Mas hoje os desafios que se colocam com um Reino Unido que tem no horizonte um referendo sobre a sua relação com a Europa e as suas reivindicações em relação à posição que o Reino Unido tem na Europa, seja em relação à livre circulação, aos imigrantes, às comparticipações do Reino Unido no orçamento da União. Nós notamos que a questão grega está ainda para resolver, que aquilo que é a preocupação de crescimento económico da Europa está também muito aquém daquilo que precisávamos. Como é que a gente pode acreditar, como é que as pessoas que nos estão a ouvir em casa podem acreditar? Carlos Moedas tem responsabilidades num órgão importante como a Comissão Europeia. O que é que podemos dizer, o que é que nos pode dizer sobre, digamos, o que aí vem? A incerteza continua a ser muito grande. Não, a incerteza é muito grande, os tempos são muito difíceis e os problemas são muito grandes. Mas é interessante porque estávamos a falar sobre o ponto de sermos 28. Mas o ser 28 tem realmente uma capacidade extraordinária. É que um dos estudos mais interessantes em termos de ciência que eu vi até hoje tem a ver realmente com a gestão de organizações em ambientes complexos. E há dois pontos que são claríssimos. Organizações com diversidade e com pessoas de várias culturas normalmente têm mais dificuldade em arrancar, demoram mais tempo a decidir, mas decidem melhor. E essa diversidade europeia eu vejo-a como um grande ativo da Europa. E esse ativo consegue que a Europa hoje tenha realmente, em termos de ciência, a Europa é o farol da ciência fundamental no mundo. E isso dá-me esperança para o futuro, dá-me esperança como pessoa. Mas custa-me realmente ver que os europeus não têm esta noção. O Carlos Coelho dizia sobre a ajuda ao desenvolvimento. A Europa é o maior contribuidor, é a maior plataforma de ajuda ao desenvolvimento. Mas ninguém sabe.
Este é, aliás, o ano Ninguém europeu. sabe. É o ano europeu do desenvolvimento. Eu estou a falar disso porque estive esta manhã a falar sobre a ajuda europeia, que ascende a quase 60 mil milhões de euros no seu total e que é uma ajuda pelos europeus para os outros povos. Os europeus são tolerantes, os europeus querem ajudar e ajudam mais do que os outros, mas isso não é reconhecido. Eu há pouco tempo tive na... Concretizar essa ideia em relação a Portugal. O seu orçamento, digamos, o orçamento que gera para os próximos anos, 7 anos, salvo erro, é um orçamento bastante largo e bastante grande. Tem, aliás, vindo várias vezes a Portugal para, digamos, estimular os portugueses, as empresas portuguesas, aproveitarem aquilo que a Europa, nesta altura, pode colocar à sua disposição. Em termos concretos, como é que estamos? Estamos bem, eu penso que Portugal tem vindo a evoluir sempre positivamente em termos de todo este fundo que é o Horizonte 2020 e este programa que é um fundo de excelência, é um programa de excelência. Portanto, eu penso que é um programa que quando as pessoas o conseguem entrar é porque estão nos melhores do mundo e Portugal, desde o programa quadro número 4, portanto, desde os anos 86, em que conseguia entrar muito pouco, estávamos a falar de 100, 200 milhões, portanto, em vários programas conseguimos ir buscar 400 milhões. No último programa, no programa 7, conseguimos ir buscar mais do que em todos os outros anteriores, ou seja, 570 milhões. E estamos a começar muito bem no Horizonte 2020, porque há muita qualidade de ciência em Portugal e esses cientistas às vezes não são valorizados. E por isso tenho vindo várias vezes a Portugal para estar com cientistas que têm que ser valorizados em Portugal, como estando em Portugal, porque querem ajudar, porque podiam estar em qualquer parte do mundo. E isso é um grande ativo para o país e eu farei tudo para o valorizar ainda mais e para fazer com que esses cientistas consigam obter, obviamente, mais da ciência e mais da Europa. Sobretudo tendo em conta que nos últimos anos também para os cientistas portugueses houve mais dificuldades e alguma frustração em relação àquilo que foram os apoios, os financiamentos colocados à disposição. Nesta altura pode-nos dar algum dado concreto em relação àquilo que já, digamos, está ou pode vir a caminho do terreno português? Não, temos os dados são bons em relação ao programa Horizonte 2020. Portugal já conseguiu só neste ano já ir buscar mais de 60 milhões de euros. Está acima da sua cota normal como país, se olhássemos em mais ou menos mais 40% do que aquilo que seria o produto interno bruto de Portugal a dividir pelo produto interno bruto da Europa. Mas, em que áreas? Sobretudo, temos na área da ciência fundamental, nós hoje temos em Portugal 50 bolseiros do Centro Europeu de Investigação. Só essas bolsas do Centro Europeu de Investigação são à volta de 100 milhões. São bolsas entre 2 milhões e meio, 3 milhões, dependente da área. Temos muito desde a biotecnologia, desde as neurociências. Na ciência fundamental estamos realmente cada vez melhores. Temos que trabalhar mais na área da inovação e essa parte que é como é que vamos traduzir essa ciência em termos de produto. Mas é interessante ver que quando venho a Portugal sinto a comunidade dos cientistas com vontade de fazer e de ajudar o país. E como dizia o António José Teixeira, é verdade que têm sido anos difíceis, não só em Portugal, mas em muitos países, e aí é que é uma mensagem positiva, ou seja, a ciência ser feita a nível europeu é talvez a mensagem mais fácil de vender aos portugueses e vender aos europeus, porque faz todo o sentido. A ciência só feita por um país hoje em dia é uma impossibilidade. Nenhum cientista sozinho, nenhum país sozinho, nenhum continente sozinho pode realmente fazer ciência de qualidade. E nesse aspecto, a ciência é uma arma extraordinária. Eu, quando estive no Reino Unido, tive a oportunidade de estar a falar sobre ciência e ter um tema em que todos os britânicos estão de acordo que adoram a Europa. Porque é um tema que realmente une a Europa e une a capacidade de ciência termos... como fator de união. Sem dúvida. Carlos Coelho, quando olha para os desafios que se colocam a Portugal e sentando-se no Parlamento Europeu em termos da sua participação na construção europeia, o que é que escolheria como fundamental num horizonte próximo? Eu acho que Portugal tem que tirar partido das oportunidades de crescimento e tem que ajudar a que a Europa tenha uma agenda de crescimento, que nós estamos confrontados com um problema terrível, que é o problema do desemprego. E, portanto, no imediato, eu diria que temos que ter uma agenda para o desenvolvimento e para a criação de emprego. Nas questões de natureza mais europeia, eu revejo-me naquilo que o Dr. António Vitorino dizia há pouco sobre a liberdade de circulação. Ele teve grandes responsabilidades, foi um excelente comissário exatamente nesta área. Grande parte do ativo que hoje temos no espaço de liberdade, segurança e justiça devemos
ao gênio de um português que exerceu de forma brilhante essas funções. E a liberdade de circulação é a expressão mais tangível desse espaço de liberdade, segurança e justiça. E porquê é que eu estou a sublinhar isso? Porque isto pode estar ameaçado. Na sequência das eleições do Reino Unido, que foram há bocadinho referidas pelo embaixador, nós vamos ter, provavelmente, Cameron, reforçado agora com uma maioria absoluta, a ameaçar alguns desenvolvimentos da Europa no curto prazo. E fazer fé naquilo que disse na campanha eleitoral, uma das suas peças vai ser exatamente a liberdade de circulação. Eu acho que isso vai ter que ser uma guerra muito grande da nossa parte. Francisco Seixas da Costa, estamos mesmo no final, pedi-lhe para ser breve. Como é que olha também para o futuro de Portugal dentro da União e o papel que pode ter no horizonte mais próximo? Eu não queria ser polémico neste dia comemorativo, mas penso que nós temos que mudar talvez algo da nossa postura mais recente relativamente à Europa. Acho que temos que ter um discurso europeu, acho que temos que ter um discurso construtivo sobre as questões europeias e nós temos estado, de certo modo, ausentes dos grandes debates europeus. E penso que é importante que recuperemos um pouco aquilo que foram alguns anos com uma imagem europeia de Portugal e não necessariamente voltados para aquilo que, naturalmente, é um tempo complexo, que é o tempo do ajustamento financeiro, mas acho que temos que ter uma contribuição muito forte em todas as questões que digam respeito ao crescimento e ao combate ao desemprego. António Vitorino, a mesma questão acrescentada destas ameaças que podem vir a algumas aquisições que neste processo histórico, neste tempo de construção europeia, foram adquiridas. Foi aqui falado da liberdade de circulação e ela, pode ter ameaças no horizonte. Já houve tomadas de posição claras e fortes, nomeadamente o Presidente da Comissão Europeia. Mas como é que vê este problema? Conhece bem, aliás. Estou de acordo que a liberdade de circulação é um dos bens fundamentais, um dos valores fundamentais da União Europeia. A União Europeia não pode ser liberdade de circulação de mercadorias, de serviços e de capitais e esquecer as pessoas. Isso é completamente inaceitável. E eu confio, aí estou confiante, haverá conflitos, mas eu estou confiante que a Comissão e o Parlamento, e o Carlos Coelho tem um papel muito importante nisso na Comissão das Liberdades Públicas, saberão estabelecer essa linha vermelha de preservação da liberdade de circulação. O desafio maior que eu vejo neste momento para nós é que o segredo da Europa é que às vezes ganha-se e às vezes perde-se, mas nunca há ganhadores permanentes nem perdedores permanentes. E o desafio político é descobrir um novo equilíbrio que garanta que todos estão confortáveis no projeto. O que passa, obviamente, por demonstrar que Portugal é um país que está no euro, que vai continuar no euro, e que as regras do euro permitem responder aos grandes desafios da competitividade da nossa economia, do crescimento económico e do desemprego. E desse ponto de vista, vê alguma ameaça a um consenso europeu em Portugal, tendo em conta que há um processo eleitoral já no horizonte entre nós? Acho que nós iniciámos um processo, já há algum tempo, no sentido, uma trajetória, porque as trajetórias europeias não são nunca da noite para o dia, nesse sentido. É verdade que a questão grega veio-se interpor nessa trajetória e de alguma maneira perturbou o caminho que se estava a fazer. Mas eu estou confiante que é do interesse de todos os Estados-membros, a começar pela Alemanha, que esta verdade que eu acabei de dizer continua a ser verdade. Não há ganhadores permanentes, não há perdedores permanentes e a lógica do projeto europeu é de que todos se sentem confortáveis porque todos têm alguma coisa a ganhar com isso. E como dizia há pouco o comissário Carlos Moedas, nós não sabemos quem é que daqui a 10 anos está do lado perdedor. E isto é bom recordar neste momento àqueles que parecem ser os donos da bola. Bom, aqui fica o fecho ideal para esta conversa, que correu muito rapidamente, não tivemos gaivotas, mas ouvimos-las, no horizonte. Há um cheiro também amargo que saiu daqui destes Jerónimos, onde estivemos durante esta noite. Tivemos palavras esperançosas sobre o futuro da Europa, palavras, aliás, que o embaixador Seixas da Costa, hoje, num artigo no Jornal Expresso, falava na necessidade de um novo renascimento, um novo cosmopolitismo para a Europa, palavras de esperança. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Aqui ficamos nos claustros dos Jerónimos esta noite, assinalando o Dia da Europa e também 30 anos da assinatura do Tratado de Adesão à, na altura, Comunidade Económica Europeia. Muito boa noite, muito obrigado por nos ter acompanhado.